This is the podcast of the Nova Center on Business, Human Rights and the Environment. Welcome. Bem-vindos ao novo episódio do podcast do Nova Center on Business, Human Rights and the Environment. O meu nome é Dessouja Abula e sou Research Associate no Nova Center on Business, Human Rights and the Environment e irei conduzir este episódio de podcast com a minha colega Raquel Bergoa Dias, Research Assistant do Nova Center on Business, Human Rights and the Environment. Nos últimos anos, a atividade empresarial tem sido alvo de um forte escrutínio público e cada vez mais está um especial enfoque à área de empresas e direitos humanos e ao impacto, tanto positivo como negativo, que as entidades empresariais podem ter nas comunidades que as rodeiam. Paralelamente, tem-se assistido à intensificação da atividade legislativa que procura salvaguardar os direitos humanos e o ambiente ao longo da cadeia de fornecimento. Atualmente, na União Europeia, estima-se que apenas um terço das empresas têm implementado a devida diligência em matéria de direitos humanos e ambiente, e a maioria destas está limitada a fornecedores de primeira linha. É neste contexto que surge a proposta diretiva sobre o dever de diligência em relação aos direitos humanos e ambiente. A proposta diretiva centra-se nas grandes empresas europeias, procurando-se tornar obrigatórios mecanismos de devida diligência em relação aos direitos humanos e o ambiente. Esta proposta diretiva destaca-se por múltiplas razões, porém gostaríamos de sublinhar 2 pontos. A proposta estabelece deveres para as empresas, passando a ser obrigatório proceder à devida diligência em relação aos direitos humanos e impactos ambientais adversos, reais ou potenciais, nas suas próprias operações, e o processo de diligência também deve ser levado a cabo nas filiais das empresas e nas relações comerciais estabelecidas nas suas cadeias de valor. E ainda, esta proposta estabelece um dever de cuidado a ser cumprido pelos diretores, exigindo-lhes que tenham em conta as consequências das suas decisões em matéria de sustentabilidade, incluindo os direitos humanos, alterações climáticas e consequências ambientais a curto, médio e longo prazo. Considerando a ambição da proposta diretiva, é importante também refletir o impacto que terá em diferentes setores, nomeadamente no setor financeiro e bancário. Por isso mesmo, hoje, o convidado do nosso podcast é o Bruno Ferreira, Managing Partner da PLMJ. Bruno, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e começando já com a primeira pergunta, já que o processo de devida diligência ao abrigo da diretiva é um processo continuado que se prolonga pelo tempo, revelando-se mais exigente do que a diligência tradicionalmente realizada pelos bancos, como pensa que este processo será implementado pelos bancos? Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui a conversar convosco. Esta, de facto, é uma das principais incógnitas da redação final da diretiva, não é? A diretiva, na forma como está redigida agora, faz uma adaptação do dever de diligência para as entidades do setor financeiro e, no fundo, diz que essa diligência é só numa relação pré-contratual ou na fase de estabelecimento da relação com as entidades a quem vai fazer um financiamento ou com as quais vai manter uma relação de negócio. E, portanto, eu acho que em torno desse debate de saber qual é o nível que distingue ou não as entidades do setor financeiro das outras entidades que vão ficar sujeitas à diretiva, do que é que se vai considerar como cadeia de valor para os próprios bancos, vai ser um desafio e tenho alguma dificuldade em saber qual é que vai ser o outcome de todo esse push and pull que tenho a certeza que vai ocorrer nos próximos meses. Já tradicionalmente tem havido um debate até a propósito da aplicação mesmo dos UN Guiding Principles ao setor financeiro, com aquele grupo, o Thun Group, que tem uns discussion papers que vinha até a ter uma interpretação relativamente restrita do que eram os deveres dos bancos, e agora a diretiva também, no fundo, suscita essa questão que parecia ter ficado resolvida pela opinião do próprio das opiniões que foram preparadas no âmbito dos UN Guiding Principles. Portanto, agora vamos ver, não sei bem onde é que vai calhar, mas será certamente um grande desafio para todas as entidades do setor financeiro. E precisamente, além dos UN Guiding Principles serem apresentados aplicáveis aos bancos com a diretiva, os bancos terão de incluir na sua estratégia empresarial questões de direitos humanos, ambiente e objetivos de desenvolvimento sustentável. Como é que pensa que isto irá afetar a sua atividade e quais serão, efetivamente, os principais desafios? Acho que podemos dividir essa questão em 2 partes. Uma, a atividade direta do próprio banco, não é? Aquela, no fundo, a pegada ecológica do edifício do banco, das agências do banco, etc. E principalmente, tendo em conta a natureza do setor financeiro hoje em dia, eu diria que boa parte do nível dos desafios se coloca
em termos das questões sociais, não é? Do ESG, não é? E não apenas só das questões ambientais, que aí já é um problema que os bancos partilham com outras entidades. Agora, do lado da atividade propriamente dita e das relações que os bancos mantêm com os seus clientes, aí é que eu tenho a certeza que vai haver um impacto bastante substancial da diretiva, que, como já vimos, há umas dúvidas sobre qual é a extensão desse impacto, mas o que não há dúvidas é que vai ter um impacto bastante substancial na atividade do banco e na relação com os seus clientes e, no fundo, no que o banco precisa ter em conta na relação com os seus clientes, no impacto dos clientes e toda a cadeia de valor dos clientes, etc., tendo em conta, no fundo, a estrutura que a diretiva está a adotar. E particularizando, quais pensa que serão as consequências para os contratos de financiamento e para as preferências de financiamento no setor financeiro? Há duas. Os bancos estão muito habituados, e faz parte já do métier normal deles, em investigar o que é que o cliente vai fazer com o dinheiro, especialmente nas relações empresariais, que eu diria que são aquelas que são aqui o principal foco de atenção do impacto que vai ter a própria diretiva. E, portanto, eles estão habituados a isso e estão habituados a incluir nos contratos que negociam com os clientes algumas exigências em torno do que é que os clientes depois podem continuar a fazer com o dinheiro, do que é que pode ser a atividade dos clientes e, portanto, esse vai ser necessariamente um nível de impacto, não é? Há de passar a ser, já hoje em dia em boa medida, mas há de passar a ser incluído de maior detalhe relacionado com as matérias relativas a direitos humanos, incluindo questões ambientais e tudo isso. Isso há de passar a ser bastante mais detalhado nos contratos de financiamento. Há de haver também um push and pull na negociação disto, onde existir também standards e boa parte da indústria, até a prática, existem grupos no Reino Unido já dedicados à redação também de cláusulas que tenham que ver com, que possam ser incluídas facilmente em contratos de financiamento e que sejam consideradas um standard para incluir nos contratos de financiamento, mas este há de ser o principal impacto. Depois há um outro impacto que é o financiamento dos próprios bancos, não é? Já hoje em dia uma parte substancial do business case do Business and Human Rights é precisamente as vantagens que as empresas podem ter consoante tenham um maior nível de cumprimento e tenham maiores cuidados ao nível das suas políticas de controle e de compliance com as exigências de direitos humanos e etc. E por isso essas empresas têm uma vantagem no seu próprio financiamento. Daí que os bancos, nesse aspecto, hão de corresponder e estar numa situação similar, que é passar a ter uma vantagem também ao nível do seu próprio financiamento, quanto maior seja o nível de cumprimento que eles tenham destas exigências agora que estão antecipadas pela diretiva. E tendo em conta o escopo da diretiva e as dificuldades práticas que encontramos, quais considera que são os principais desafios que os bancos e as empresas na prática enfrentarão na implementação da diretiva? Eu acho que uma das grandes dificuldades e com a qual nos temos vindo a deparar frequentemente com os nossos clientes é saber até onde é que vai o esforço que eles têm de fazer ao fazer a investigação do impacto que a sua atividade está a gerar. Quer nos UN Guiding Principles, quer na proposta de diretiva já existem um conjunto de critérios, até que têm que ver, que vocês sabem melhor do que eu, que tem que ver com a materialidade do impacto que está a ser gerado e o impacto que depois se gera para os titulares dos direitos humanos. Mas há aqui um mundo novo em que não só se tem de controlar o próprio cliente e o próprio fornecedor, mas é preciso ir uns passos adicionais na cadeia de valor, e aqui eu acho que a grande dificuldade é saber, e acho que é o grande impacto, é saber até onde é que é preciso ir. Há indústrias onde isso já tem um standard e que tem uma prática adicional, não é? Por exemplo, a indústria da distribuição já faz um esforço grande em investigar a origem dos produtos, onde é que eles são
produzidos, em que condições é que são produzidos, e portanto já há aí até práticas comuns nessa área para fazer essa investigação. Mas há muitas outras áreas onde isso não é feito. Um exemplo disso é, por exemplo, o setor jurídico. Os escritórios de advogados também estão eles próprios, no fundo, ainda que não estejam in scope, será uma boa prática a adoção destas políticas, e portanto todos estes procedimentos têm de começar por algum lado, vão começar pelas relações de negócio mais imediatas, mas hão de ter de ser mais aprofundados do que isso, até porque podem existir impactos maiores do que os gerados por essas relações mais imediatas. Mas acho que este é o grande desafio. Sim, completamente. E Bruno, estamos a chegar ao final do episódio e gostaria de saber se há algo mais que gostarias de dizer ou dar ênfase a um ponto que já abordaste. Não, acho que é acho que o grande ponto de debate nos próximos meses vai ser este: qual é o nível de especialidade que o setor financeiro tem ou não, e no fundo se ele é merecedor desta particular vantagem que a proposta diretiva lhe parece dar, que é apenas ter de fazer a sua análise na fase pré-contratual. Mas vamos ver. Pelo menos o critério não me parece estar tão desalinhado como estava o critério do Grupo Thun, que parecia falar só sobre a utilização imediata do dinheiro, por exemplo, no financiamento que estava a ser realizado, e, portanto, ignorava até as outras empresas do grupo que podiam ter uma atividade mais danosa em termos de direitos humanos. Isso não está a acontecer na proposta de diretiva, mas está a haver aqui um critério diferenciado que não sei até que ponto é que vai sobreviver ao processo legislativo ou que vai, de certa forma, ser modificado. Sim, muito obrigada, Bruno, pela participação no nosso podcast. E para os nossos ouvintes, se quiserem estar a par do trabalho desenvolvido pelo Nova Center on Business, Human Rights and the Environment, poderão seguir-nos nas redes sociais ou visitar o nosso website. Obrigada.